Olá, eu sou Salmito Campos, sou professor de História e hoje eu vou gravar para você aqui o capítulo 1 da etapa 3 e avaliação 7, as guerras mundiais. Então vou lendo algumas coisas aqui para você e explicando de que maneira a globalização dos dias atuais se relaciona com o que ocorreu no passado. Os séculos XVIII e XIX foram marcados por profundas transformações na ordem econômica mundial. A Revolução Industrial foi iniciada na Inglaterra. Cada vez mais os trabalhadores deixaram de ser camponeses e migraram para as cidades, indo atrás das indústrias, né? A Inglaterra reuniu uma série de condições para a sua industrialização, como disponibilidade de capitais para investimento, mão de obra barata e abundante, rede de transporte desenvolvida e um mercado consumidor em expansão. Aí vamos ver aqui as características da Revolução Industrial. São as seguintes: substituição da manufatura pela indústria, invenção da máquina-ferramenta, progressiva divisão de trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. Então, são essas as características da Revolução Industrial. Então, vamos ver aqui, mais adiante aqui, vamos pegar um ponto aqui. Entre 1870 e 1914, a Europa e os Estados Unidos arquitetaram a conquista política, econômica e cultural da África, Ásia, Oceania e América Latina. Repartiram o mundo entre si e organizaram poderosos impérios econômicos, impérios coloniais, que só tinham em comum o desenvolvimento da acumulação capitalista. Esse processo de divisão política e econômica do mundo entre essas nações ficou conhecido como imperialismo. O pessoal saiu dos seus países e foram lá para a África, a Ásia, a Oceania e a América Latina. Como a gente sabe, eles foram fazer o racha na Europa. Cada país ficou com uma parte da Ásia, África, Ásia e América. Eles, é como a gente chama, eles fizeram da África uma coxa de retalhos, né? Cada um ficou com um pedaço de terra. Enfim, agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é que quais eram os interesses das potências? Os interesses eram investir seus capitais excedentes nas colônias, obter mercados fornecedores de matérias-primas e reservar mercados para seus produtos industrializados. Esse era o interesse, certo? E os ingleses também foram até a Índia. O que foi que ocorreu na Índia? Além do continente africano, a Ásia também foi palco da ação imperialista. Um exemplo é a exploração da Índia. O país esteve sob o domínio da Inglaterra a partir do século XVIII. Os britânicos exploraram o comércio lá na Índia, o comércio de ópio, chá, tecidos de algodão. Então foram esses três produtos que eles exploraram lá na Índia: o ópio, o chá e tecido de algodão. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos falar um pouco aqui da paz armada. Paralelamente, o progresso tecnológico possibilitou a criação de armas de destruição poderosíssimas, como armas químicas, aviões bombardeiros, submarinos, tanques, metralhadoras, lança-chamas, munições e projéteis explosivos. As tensões geradas pela ação imperialista e por causas nacionalistas desequilibraram as relações internacionais
cenário europeu. Com medo de invasões e para intimidar possíveis inimigos, as nações começaram a se militarizar. Então, cada uma nação ficou adquirindo armas, como já foi falado aqui. Mas ninguém guerreava. Então, isso aqui ficou conhecido como paz armada. Certo? E no contexto da Primeira Guerra Mundial, a gente chama aqui a atenção para, para uma segunda fase da guerra, que ficou conhecida como Guerra de Trincheiras. Os comandantes decidiram pela escavação de valas protegidas por arame farpado e, dada a impossibilidade de avanço, abandonaram a estratégia de guerra de movimento. Então, eles passaram a fazer a guerra nessas valas. Colocavam arame farpado e ficavam esperando o inimigo chegar. Vamos ver aqui o que a gente pode explicar mais para você. O desfecho do conflito. Vamos ver aqui. Desfecho, a Europa em guerra. Aqui. Ixi, parou aqui? Mas na frente. Bom, o desfecho do conflito. Desde o início da guerra, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, optou pela neutralidade do país. No entanto, antigas relações comerciais com a França e a Grã-Bretanha levaram-no a fornecer suprimentos à Entente. Durante essa colaboração, navios norte-americanos foram bombardeados por submarinos alemães, que buscavam impor um bloqueio naval à Grã-Bretanha. Então, é importante esse trecho aqui, porque ele se refere aos Estados Unidos, ok? Vamos aqui mais um pouco. Outro ponto aqui. Logo após o final dos combates, foi criada a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, com o objetivo de evitar que novas guerras ocorressem. Em junho de 1919, no Palácio de Versalhes, na França, após muitas discussões, foi assinado um tratado no qual os países da Entente impunham uma série de condições à Alemanha, a fim de garantir a paz futura. Esse aí foi conhecido como Tratado de Versalhes, que foi um documento produzido nesse encontro que obrigava, por exemplo, os alemães a pagar indenizações aos vencedores, renunciar às colônias ultramarinas, ceder o território da Alsácia-Lorena, à França, né, para a exploração mineral, reconhecer a independência da Polônia e limitar seu potencial militar a 100 mil homens. Então, isso aí ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, ou seja, que impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Vamos para frente aqui. O surgimento dos estados totalitários. Vamos falar agora sobre isso aqui. Em 1919, em Munique, foi fundado o Partido Nazista, chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a partir de 1920. Era liderado por um ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, e defendia a superioridade da raça ariana, a raça branca. Era isso que o Adolf Hitler queria, né? E o antissemitismo, que é a perseguição aos judeus, e defendia a superioridade da raça ariana, né? Negava as instituições da democracia liberal, combatia o comunismo internacional, apoiava o totalitarismo, a luta pelo expansionismo alemão e o nacionalismo. Tal doutrina veio a ser chamada de nazismo. Da mesma forma aconteceu isso na Itália, com o fascismo de Benito Mussolini. Então, o que é realmente o nazismo e o fascismo? São doutrinas
baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja política buscava a estabilidade do Estado. Então, isso aqui é o nazismo e o fascismo, né? Um Estado totalmente totalitário. E aí, portanto, nós vamos chamar a atenção aqui a respeito do holocausto do povo judeu. Hitler defendia a construção de uma Alemanha pura, formada apenas pelos herdeiros da raça ariana, como a gente já falou aqui, né? A perseguição aos judeus renderia um dos episódios mais horríveis da história da humanidade, o Holocausto do povo judeu. Durante a ditadura nazista, mais de 6 milhões de judeus foram mortos, a maioria em campos de concentração ou extermínio. O mais conhecido campo de concentração foi o de Auschwitz, na Polônia. Cerca de 2/3 da população judaica europeia foi morta, entre eles 1,5 milhão de crianças. Todas as crianças que chegavam lá, eles matavam logo, né? Até setembro de 1944, não existia crianças em Wall Street. Eram todas mortas na chegada. Vou chamar a atenção aqui, na Itália e na Alemanha, entre Mussolini e Hitler, existia em seus programas pontos em comum, né? Existia era o totalitarismo, nacionalismo e o totalitarismo, né? Nacionalismo e totalitarismo. Vamos ver mais adiante aqui, a gente pode explicar. Adiante. Bom, aí aqui nós vamos ter, lá no final, duas questões do Enem, né? A primeira questão do Enem tem um texto, aí fala: outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi a alternativa correta é desmembramento das propriedades improdutivas. E na segunda questão, ele fala nos 3 tipos de poder que representam 3 diversos tipos de motivação. No poder tradicional, o poder racional e o poder carismático. O texto apresenta 3 tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Então, aqui ele pede: identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. A resposta correta é a C, de casa, monarquia teocrática do Egito Antigo. Certo? Então está aí o nosso resumo aqui da avaliação 7 da etapa 3, ok? Então nós vamos desligar aqui agora. Desejar a você um bom estudo, tá bom?